Estamos com a Giovana aqui no encontro em Goiânia com o Eduardo Sabag. Giovana, teve algo que o Eduardo falou que fez sentido pra você? Ele te surpreendeu em algum aspecto? Sim, ele me surpreendeu que por muitos anos uma pessoa me desejou mal e eu nunca cheguei a falar pra ele e realmente ele falou até quem era a pessoa. Buscando realmente me dizer realmente em que é, porque às vezes a gente fica pensando, pode ser aquela pessoa, não, ele foi certeiro naquela pessoa, e realmente essa pessoa, ela me desejou muito mal, e eu não sabia que até hoje ela estava me desejando mal. Interessante que você está falando, porque da última vez que eu conversei com o Daniel, ele falou que existem os demônios também. Exato, são principados territoriais. Não, tem mais, sendo bem exemplificar, assim, existe essa organização, então essa organização começa com o governador do nosso planeta. Quem que é? Jesus. Aí depois vem os ministros dele, vem os outros caras, aí tem cada departamento é organizado. Então vamos dizer assim, existe, por exemplo, um anjo da guarda para o planeta, existe um anjo, quer dizer, para o continente, existe para o país. Isso quem fala é Jesus, Chico Xavier, fala no livro lá, que é Ismael, o anjo da guarda do nosso país. Existe Isso é interessante regional. Que você está falando, porque da última vez que eu conversei com o Daniel, ele falou que existem os demônios também. Exato, são principados territoriais. Não, tem mais ficam. Isso é totalmente real. Ficam tem muito mais demônio, espírito inferior, do que espírito do bem na face da Terra. Você concorda com isso? Eles foram enviados para a Terra, está escrito na Bíblia, foram mandados para cá. Você concorda que por aqui, na rua, em forma geral, tem um monte deles? Tem, eu acho que assim, somente assim, aqueles que são filhos de Deus ou pessoas que fazem bem, essas pessoas estão guardadas, estão protegidas pelos anjos. Sim, exatamente. Agora, é uma exceção, não é a regra, não é a regra. Infelizmente, a maioria está sujeita fala igual, a isso. Por quê? Estão cedendo a vícios, estão cedendo a egoísmos, e aí eles vão ser atacados diretamente por esses caras. Já teve alguma proposta deles porque comigo acontece direto. Eu entro no meu quarto, aí tá os caras lá, tudo me esperando. Mas é óbvio que o meu mentor deixa, porque, né, ele quer que eu viva aquela situação. Uhum. Aí eu falo assim, pode falar. Aí tá os Nevermore lá e os Nevermore tudo assim, tudo me esperando. Eu falo, pois não. Você fala, a gente quer conversar? A gente quer conversar. Se você parar com esse negócio de reforma íntima, a gente pode te dar tudo que você quiser. Tudo. Não quero não, obrigado, tô de boa. Não, pensa bem, você não precisa disso. Eles sabem falar. Eles falam coisas que eles não são nada burros. Eles falam coisas que tipo assim, vão atrair você. Ele te conhece, ele já estudou você antes de atacar. E eles não conseguem fisicamente destruir, cara? Eles podem, em alguns casos, eles conseguem fazer algumas coisas, mas só se os do bem deixarem. Então tem que ter entendeu? Tem que ter algum propósito para isso. Né? Então, por isso que às vezes ocorre, você nunca ouviu falar em nenhum fenômeno físico, fenômeno de algum espírito e tal? Não, já ouvi falar em vários fenômenos. Se cada uma pessoa que tem pelo menos uma experiência que não tem lógica, nem sentido ter acontecido daquela forma. Isso é porque os do bem deixam acontecer para que você perceba que existe alguma coisa acontecendo e ocorrendo. Entendeu? Então, assim, esses espíritos, eles vão lá, eles tentam me manipular, não, porque eles sabem que não vão me manipular. Eles tentam me convencer, dizendo que podem me dar muitas coisas. E alguns fazem isso, outros fazem diferente. Por exemplo, outro dia eu estava entrando no meu quarto, tinha um espírito de branco, e ele falou, eu falando super bonito comigo. Aí eu comecei a conversar com o cara e tal, não sei o que. E ele parecia um espírito do bem. Ele começou a falar que ele estava substituindo meu mentor por causa disso. E o cara ficou 40 minutos falando comigo. Só que ele era super inteligente, ele tinha um conhecimento de muitas coisas, super avançado, e ele falava um português perfeito. Só que aí no meio eu percebi que ele estava tentando me confundir, entendeu? E aí eu já percebi que era uma trap, né? Que é tipo um trap de Dota. Que era uma armadilha. Uma armadilha. O cara estava tentando me colocar uma armadilha. Então, isso acontece direto. E esses são os piores, porque você não consegue identificar ele. Né? Aí tem gente que fala, não, porque o espírito fala muito bonito. Se o espírito fala muito bonito, o diabo fez isso com Jesus no deserto. Isso, Se prostrares e me adorares, eu darei todos os reinos da terra e a glória deles. Esse cara faz isso comigo. Quer dizer, oferecer a prosperidade para Jesus. Não sou ninguém, mas eles fazem hoje isso comigo. O que enche a igreja é nego procurando prosperidade. Ninguém está indo lá por amor a Deus. É uma minoria que vai por amor a Deus. É verdade. A maioria quer prosperidade,
que é cura, que é milagre. Isso é verdade. Por amor mesmo, não. Por isso que o amor está se esfriando. Eu vejo pelos meus vídeos. Remanescente de fé é pequeno. Tem poucas pessoas que realmente amam a Deus. Eu faço vídeo, cuidado com a guerra, não sei o que, pum, explode. Mas vai ter uma peneira. Eu creio que vai ter uma peneira no mundo. O mundo vai passar por uma provação. Sim. E aí sim, as pessoas vão se voltar a Deus. Porque, sabe, não vai ter outro caminho. Não vai ter outro caminho. E isso é bíblico, cara. Né? Em Apocalipse capítulo 7, fala que havia uma grande multidão que ninguém podia contar. E é até interessante a colocação que você fez. Eles são inteligentes, fazem cálculos matemáticos rápidos. Então a polícia militar consegue calcular quantas pessoas tem na Paulista por metro quadrado. Né? E era uma multidão que ninguém podia calcular. Eles estão numa esfera celestial, eles estão de frente ao trono, no mundo espiritual, né? E os anjos não conseguiam calcular de quantas pessoas tinham, vestes brancas, palma nas mãos. Um pergunta para o outro, da onde eles vieram? E alguém responde, um ancião lá, né? Vieram da grande tribulação. Então vai ter um período de grande tribulação, de grande provação na terra, e que as pessoas não vão ter pra onde correr. Vai ter que só ir para Deus, não tem outro caminho. Né? É pela dor ou pelo amor. É melhor você chegar a Deus por amor. Porque senão você vai chegar pelo pior caminho. E eu cheguei pelo pior caminho. Mas eu não me arrependo. Mas óbvio que era melhor não ter precisado passar por isso, né? Né?